Às vezes, eu me questionei como nesse ponto. Quer dizer, eu sempre fui a dedicada, aquela que prioriza a carreira acima de tudo, que coloca o trabalho antes de qualquer relacionamento. E para ser sincero, eu nunca vi problema nisso. Eu sempre gostei de ter meu tempo focado em algo concreto, que me fazia sentir realizado e importante. Só que, aos poucos, percebi que estava cada vez mais sozinho. Os encontros que eu arrumava nunca foram para frente, e os caras que eu conhecia mais preocupados em vender uma imagem do que realmente em se conectar. Foi aí que comecei um pedido de ajuda ao Fred, meu melhor amigo, que é barista e parece viver um ritmo completamente diferente do meu. Ele era o único que eu entendia, sem precisar explicar muito. Então, depois de mais um encontro desastroso, com um cara que passou a noite falando sobre as ações dele na bolsa, eu vi no café do Fred, desabafando. Ele ouvia tudo com aquele jeito calmo, sem julgar, e até ria de umas situações que, na hora, eu perguntasse trágicas. Ele sempre me disse para relaxar e parar de tentar encaixar as pessoas em caixas, mas era mais fácil falar do que fazer. De alguma forma, ele me fez ver as coisas por uma perspectiva nova. E foi assim, entre um cappuccino e um sorriso do Fred, que começou a me questionar se ele não estava sempre ali, porque no fundo, ele sabia que eu iria acabar para ele. Naquele dia, depois de horas de conversa, Fred me encontrou para uma caminhada. Era meio tarde. A cidade já estava mais tranquila. Aceitei sem pensar muito. Enquanto andávamos, eu me peguei observando coisas que nunca tinham sido reparadas antes. O jeito que ele caminhava devagar, como se aproveitasse cada segundo, enquanto eu quase corria para acompanhá-lo. Em um ponto, ele riu e disse que eu precisava desacelerar a vida. O que me fez rir também, mas com um certo desconforto. Foi aí que percebi que, embora ele estivesse brincando, havia uma verdade ali que eu estava relutando em aceitar. A gente parou num parque vazio e ele comprou um café para mim em um carrinho, que, para minha surpresa, ainda estava aberto. Sentamos em um banco e Fred começou a me perguntar sobre meus medos, algo que eu nunca tinha realmente pensado com ninguém. E não sei como, mas as palavras simplesmente vieram. Falei sobre a pressão de estar sempre me provando, o medo de que eu ficasse velha demais para encontrar alguém que realmente me amasse, e sobre como eu me sentia perdida. Ele me ouvia em silêncio, com aquela expressão calma que me desarmava. Depois de um tempo, percebi que nunca tinha sido tão honesto com alguém sobre essas coisas. Eu era sempre a forte, aquela que todo mundo via como alguém independente, sem tempo para fragilidades. E ali estava eu, me abrindo de um jeito que me deixava vulnerável, mas ao mesmo tempo, em paz. Fred, com seu jeito simples e tranquilo, só assentia, como se ele soubesse exatamente o que eu estava sentindo. Num dado momento, ele colocou a mão sobre a minha, como quem diz, "Tá tudo bem." Eu senti meu coração disparar, e o silêncio entre nós dois ganhou um peso que eu não sabia como descrever. Era um tipo de conforto que eu não estava acostumada a sentir. Foi estranho, porque não foi algo planejado, sabe? Eu só olhei para ele, e de repente, tudo fez sentido. Fred sempre esteve ali, mas eu nunca tinha permitido que ele passasse de apenas um amigo. Eu sempre mantive essa barreira, convencida de que, se a derrubasse, as coisas poderiam sair do controle. E naquele momento, era como se essa barreira não existisse mais. Senti um impulso de me aproximar, mas fiquei dividido entre o medo de estragar tudo e a vontade de descobrir o que aquele sentimento realmente expressou. Eu não consegui me segurar e perguntar, meio em tom de brincadeira, se ele perdeu que eu estava indo para os encontros certos. Ele deu um sorriso de canto e disse que talvez eu só estivesse procurando as coisas erradas. Aquela resposta me deixou inquieta, porque de alguma forma, parecia que ele estava me tentando dizer algo sem realmente dizer. Foi nesse momento que eu percebi. Ele nunca tinha falado sobre as próprias experiências com alguém, ou se ele mesmo estava saindo com alguém. Era como se ele sempre estivesse ali, totalmente disponível para me ouvir, sem nunca pedir nada em troca. Eu nunca tinha parado para pensar no que isso queria. A noite foi passando, a conversa foi ficando mais leve,
Rimos, relembramos momentos antigos, e tudo parecia muito natural, quase como se aquele momento sempre tivesse sido parte do nosso plano. Em algum ponto, eu senti uma coragem inesperada e encostei minha cabeça no ombro dele. Não sei se foi pelo cansaço, pela paz que eu senti ao lado dele, ou por algo a mais, mas aquele pequeno gesto parecia um ponto de não retorno. Fred só ficou ali, sem se mexer, como se aquele momento também significasse algo para ele. Depois de um tempo, sem nem perceber, eu levantei a cabeça e nossos olhares se encontraram. Foi um daqueles momentos em que o mundo parece parar, sabe? Eu vi aquele brilho nos olhos dele, algo que eu nunca tinha notado antes, e meu coração começou a bater tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. A gente ficou ali, só se olhando, e de repente tudo que eu queria era beijá-lo. Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim ainda estava hesitante, com medo do que aquilo pudesse significar. Era uma mistura de euforia e prazer, como se eu estivesse à beira de um precipício, mas sem saber se devia pular. Fred escreveu o silêncio com uma frase que ainda ecoa na minha cabeça até hoje. Você já pensou que talvez o que você procura sempre esteve bem aqui? Eu fiquei sem fato, sem saber o que responder. Aquelas palavras terminaram em cheio, e foi como se tudo que eu tivesse reprimido ao longo dos anos viesse à tona. Talvez eu tenha informado, lá no fundo, que ele estava sempre ali para mim, mas admito que isso em voz alta tornava tudo muito real. No meio daquela avalanche de sentimentos, eu só consegui sussurrar "E agora?" Era o tipo de pergunta que eu não sabia se queria realmente uma resposta, mas que escapou antes que eu pudesse segurar. Fred deu de leve, quase como se já tivesse esperado por aquele momento, e disse que talvez a gente pudesse descobrir juntos. Aquela simplicidade me desmontou. Ele não estava pedindo promessas ou falando de futuros impossíveis. Ele só queria estar ali, comigo, não agora. E foi isso que me fez tomar coragem. Aquele "e agora" era a nossa chance de arriscar, de ver onde essa conexão poderia nos levar. Então, bem devagar, como se aquele fosse o gesto mais natural do mundo, eu me aproximei e finalmente o beijei. Não foi nada de cinema, nem cheio de fogos de artifício, mas foi um beijo que tinha tudo o que eu precisava naquele momento. Tranquilidade, segurança e um carinho que parecia estar ali, guardado há tempos. Quando nos afastamos, ficamos em silêncio, sem saber exatamente o que dizer, mas ao mesmo tempo, não precisávamos de palavras. Só fique ali, ao lado dele, já parecia o bastante, como se o que sempre buscamos estivesse bem ali o tempo todo. Aquela noite foi uma mistura de sentimentos que ainda não consigo explicar direito. A verdade é que depois daquele beijo, nada foi mais simples. Nossa amizade nunca mais foi a mesma, e isso me assusta até hoje. Comecei a perceber que talvez eu estivesse mais envolvido do que queria, mas a verdade é que ao mesmo tempo que esse medo de perder o que me consumia, eu não conseguia afastar o desejo de explorar essa nova dinâmica entre nós dois. Eu e Fred conversamos sobre nós, ver de um jeito diferente, e as conversas foram mais intensas, mais profundas, mas a linha entre amizade e algo mais começou a se borrar, e nós dois fomos empurrados para um lugar onde, sem querer, não podíamos mais voltar atrás. Hoje, olhando para trás, não sei se as coisas mudaram de verdade, ou se foi só o tempo que fez com que tudo ficasse mais claro. O que sei é que desde aquele dia, nunca mais consegui ser apenas amigos, mas de alguma forma, nossa conexão continua a mesma, ao menos em essência. Só que agora, com algo mais, algo que nos fez questionar o que poderia ter sido, mas que acabou por ser só um momento, porque no fim das contas, o que aconteceu entre as pessoas foi algo tão único que, embora eu ainda sinta a falta de tudo o que foi, também sei que não pensamos ter mudado nada. Isso, pelo menos, eu não me arrependo.